Olá, sou Laércio Comar, da AD Monitor. Hoje, 28 de novembro de 2025, sim, a Black Friday chegou, a tão esperada. Eu não queria nem falar dela, mas como não falar? Já tem os primeiros resultados de venda desse mês de novembro e nós sabíamos, já vimos falando há bastante tempo, o quanto ela mudou a realidade de venda no varejo. Ela antecipou a venda de Natal, dezembro tende a vender um pouco menos porque o novembro puxou ele, e ele postergou a venda de outubro. Lá em setembro eu soltei vídeo dizendo, olha, vai cair o varejo em outubro, porque o consumidor vai esperar. Foi o que aconteceu. Alguns falaram que é porque o brasileiro estava sem dinheiro. Vocês vão ver o resultado de Black e vai perceber que o que houve é postergação. As pessoas esperaram o novembro para fazer a compra. E o varejo sentiu outubro e as indústrias de imóveis ouviram muito essa reclamação, receberam também essa reclamação. Só que aí eu venho logo com um tema dizendo a Black queimou a largada? Como assim? Olha, não é uma visão minha apenas disso aqui não, tá? Isso daqui foi matéria da revista Exame, onde ela fala aqui sobre essa queimada de largada. Compras antecipadas põem a força da Black Friday em xeque. Como assim? A Neotrust fez um levantamento no e-commerce, então não está levando em consideração aqui a venda de varejo físico, tá? Tá olhando para o e-commerce, monitorou 7.000 lojas e do dia 1º ao dia 21 de novembro. E ele já percebe uma alta de 32% no faturamento em relação ao ano passado, os 21 primeiros dias de novembro no e-commerce da Neotrust. Se você for comparar com a quantidade de pedidos, o aumento é de 44%. Ué, se faturou 32% a mais e a quantidade de compras foi 44%, isso mesmo, recuou em 8,6% o ticket médio. Então as pessoas estão comprando cada vez coisas de valor menor, mas comprando mais vezes. Foram quase 95 milhões de transações. Aí já começa uma curiosidade, vamos chamar assim. Nós estamos falando em 95 milhões de transações num país com pouco mais de 200 milhões de habitantes. Então, praticamente metade da população, em novembro, já fez uma compra pela internet. É, é interessante, não é? É um volume altíssimo. Seguindo aqui, o porquê então da queimada de largada? A grande questão é se o pico de compras ainda está por vir, se agora, sexta-feira de Black, é o pico de venda, ou se já foi antecipada pelo 11 do 11, 11 de novembro, porque foi marcado por várias ações de grandes varejistas. Para ter uma ideia, entre os dias 12 e 19, depois do dia 11 do 11, o faturamento cresceu 37% se comparar com o do ano passado. Ou seja, pesa e pesa bastante. O que é os itens mais procurados? Opa, isso aqui interessa para nós, tá? Os produtos mais procurados por consumidor neste ano. Veja a lista de categorias, segundo a agência Conversion. Imóveis está aqui, tá? Ano passado havia uma expectativa de procura de 27,5% dos entrevistados estavam buscando por móveis. Esse ano, 28,7%. Significa que esse ano aumentou a procura por móveis. Ah, mas todos aumentaram? Não, não são todos não. Celular, queda de 4,5%, eletrônicos e eletrodomésticos, uma queda de 2,2%. Material esportivo também teve queda. O caso infantil, nós temos um aumento, joias e relógios teve um aumento, pet, um aumento de 26%. É incrível como isso está subindo. Ou seja, a expectativa de imóveis para novembro está muito boa. Se você quer saber mais informações sobre imóveis, conhecer do teu mercado, entre em contato com a gente aqui na AD Monitor. A nossa equipe terá o prazer de apresentar para você como funcionam os nossos dados. Esse informativo semanal é patrocinado pela AD Monitor, mas ela vai te dar informações sobre o teu mercado. Se você é do mercado de imóveis de alta decoração, específico colchões, específico de eletrodoméstico, conversa com a gente, nós vamos abrir também uma segmentação para você se enxergar dentro do seu mercado e dentro do mercado em geral. Seguindo aqui as notícias, o que nós vamos ter? Bom,
Qual é o risco da injeção de dinheiro do governo? O porquê essa expectativa de melhora? O brasileiro não está todo quebrado, as empresas não estão quebradas? Não é bem assim não, tá? Vou mostrar para você o que acontece, como o governo tem jogado dinheiro na economia. A arrecadação federal bateu novo recorde em outubro, 261 bilhões de reais. É a maior desde 95 para outubro. Esses aumentos de impostos fizeram com que o governo receba da economia um valor muito alto. São 3,2% a mais esse ano que ele está recebendo em relação ao ano passado. E aqui já se fala de onde vem esse dinheiro. Imposto de renda retido na fonte aumentou 28%, essa fome do governo em impostos. O imposto sobre operações financeiras aumentaram 38%. Imposto de renda da pessoa física e contribuição social sobre o lucro, aumento de 5,5%. Aqui nós temos tanto o lado da fome do governo por arrecadação, como se está conseguindo arrecadar mais da contribuição social sobre o lucro, as empresas talvez não estejam tendo mais prejuízo esse ano do que em relação ao ano passado. Vamos ver como vai ser o fechamento. De qualquer forma, o governo caminha para fechar 2025 com déficit primário de 70 bilhões. Pera aí, Lércio. Como assim? Você acabou de falar que o governo está arrecadando mais. Sim, o problema é que ele continua gastando mais. Ele arrecada 2,9 trilhões, quase 3 trilhões de arrecadação, e ele vai conseguir gastar mais do que isso. De 2,8 aqui, ele vai a quase 3 trilhões de gasto. Tá, e isso vai faltar 70 bilhões. Lércio, traduz isso para nós. Te traduzo sim. É como se você estivesse fazendo um faturamento de quase 3 trilhões na tua empresa, 3 mil reais, vai, para a gente diminuir esse valor, mas está faltando 70 reais. Ou seja, o déficit primário é de 70. O que é déficit primário? Aqui ele está tirando muita coisa, inclusive os juros que ele paga. Então imagina que está faltando, do teu faturamento de 3 mil, está faltando setentinha. Até que não é tanto, né? Pois é. Só que esse setentinho não está levando em consideração quanto você paga de juro no banco. Se for olhar por esses números todos, nós estamos falando aqui em um déficit de quase 1 trilhão. Tá, traduz isso para nós. É como se a tua empresa faturasse 3 milhões de reais e se fosse levar em consideração que ela paga de juro, está faltando 1 milhão por mês. Sim, é quase 1/3 do faturamento que o governo está entrando em dívida. Já está chegando a 80% do PIB. O que significa chegar a 80% do PIB? Significa que, imagina tudo que vale a tua empresa, tudo que ela pode produzir de riqueza, quase 80% já está devendo. Esse é o perigo desse dinheiro que o governo está injetando. Ele aumenta a arrecadação, ele arrecada mais, mas ele gasta mais. Com isso, a economia continua aquecida. Essas histórias de desemprego, de lojas fechadas e como tá errado. Estou falando isso faz um tempão. O governo está injetando dinheiro. Tá, mas então tá certo, Lércio? Não, não tá por isso. Como você pode finalizar o ano faltando 1/3 do que você ganhou? Nós sabemos que essa conta vai chegar. Por isso, sempre a gente orienta, ou ao menos dá aqui a minha opinião, a minha humilde opinião, dizendo: utilize esse mercado, aproveite essa fase que nós estamos, mas deixe uma empresa bem preparada para o posterior, porque uma hora vai ter que pagar essa conta. O que é o posterior? Você está nos melhores clientes do mercado? Você está conseguindo tirar um pouco da concentração de venda da tua empresa? O que você preparou da tua empresa? A AD te ajuda nesses dados. O que você consegue fazer, o que você consegue tirar de resultado para quando chegar umas vacas magras, se elas chegarem, e realmente nós temos aí um problemão para isso, se elas chegarem, que você esteja preparado. E até lá nós vamos utilizar o mercado e vamos nos aproveitar dele. E o governo continua buscando mais renda, tá? Alterou regra agora da pessoa física e do MEI, mudando o cálculo do limite anual. Então não será mais o faturamento do MEI, ele vai outras rendas. Se ele tem um emprego fixo e tem um MEI prestando serviço, soma-se tudo. Gente, a criatividade para aumentar a arrecadação é absurda.
absurda. E a inflação está colaborando com esse consumo, tá? O IPCA de novembro 0,2%, já estamos falando aqui em fechar em 4,5% um ano, ou seja, o governo entra dentro da meta, fica bonito porque ele joga dinheiro na economia, vai dizer que ele está fechando dentro da meta de inflação que ele esperava, ou seja, para a população leiga vai ficar bonito, mas de qualquer forma a inflação deu uma recuada, ela deu uma desacelerada. Isso porque o governo segurou gasto, isso porque ele fez algo? Não. Isso porque o dólar baixou em um ano 9,9%. Efeito da moeda interna? Não. O DXY, que mede o dólar em relação ao mundo, caiu 6 pontos percentuais. Ou seja, essa variação do dólar caindo aqui, ela vem de fora. Então não dá para a gente olhar para isso e achar que de alguma forma é um benefício ou algo nosso. Lembra que toda vez que sobe dólar, sobe inflação? Sobe o preço de tudo? Pois é, estamos com uma queda de 10%. Mesmo que não haja uma deflação, houve uma desaceleração. E quando a inflação fica menor, o poder aquisitivo do brasileiro compra mais. Parece um pouquinho. Sobra uma cervejinha a mais? Que seja. Essa cerveja vai para o dono do bar, vai para o dono o vendedor de cerveja, vai para o entregador, vai para todo mundo. A economia circula. Então, a inflação mais baixa, sem sombra de dúvida, ela acaba ajudando bastante aí numa perspectiva dos próximos meses. Tomara que continue por aí. E tudo muda, mas nem tanto. Como assim? Primeira matéria sobre tudo muda, tá? Adeus home office, IBGE revelando aqui, já diminuiu de 2022 para 2024 de 8,4 para 7,9 o home office. Ou seja, lá na pandemia nós tínhamos uma certeza, agora todo mundo trabalha em home office. Não, a certeza mudou. Tudo muda, mas nem tanto. Parte 2. Outra coisa contada na pandemia, muitas pessoas saíram e montaram seu próprio negócio. Sim, vai ter acabar os funcionários porque todo mundo quer o seu próprio negócio. Matéria também de poucos dias atrás, mais da metade dos brasileiros que abriram o próprio negócio depois da pandemia já querem voltar à CLT. 56% desses funcionários, dessas pessoas que montaram o seu próprio negócio, perceberam o quanto é difícil você empreender, o quanto o lucro não vem, o quanto a coisa é sofrida e é melhor, ele ao menos se sente melhor trabalhando numa empresa. E aí ele consegue também produzir de uma outra forma. Não tem melhor ou pior, é onde você se encaixa mais. Não vai achar que a grama do vizinho é tão verde, não. Aqui nós temos duas verdades absolutas da pandemia que já provaram que era mentira. Eu alerto para a terceira, várias matérias nós já postamos. O Brasil vai todo para o e-commerce, então a loja física está em decadência. Vários indicadores mostram que não. Cuidado você apostando 100% no e-commerce. Nós somos seres humanos, por isso não dá para trabalhar só de casa. Nós temos que estar no meio do povo. Nós somos seres humanos, não dá para ganhar mais porque nós somos empresários. A realidade é cruel, a bigorna da realidade, como fala Emílio Zurita, ela é muito cruel. O mercado todo vai ser digital? Não, nós continuamos sendo seres humanos. Tanto que uma indicação que saiu essa semana também, uma matéria, um levantamento sobre imóveis, apontando a quantidade de jovens procurando a sua casa própria. Lembra que se falava que o jovem não quer ter teu carro, não quer ter tua casa própria? Mais ou menos. São aquelas verdades absolutas que não são bem verdades, não são bem absolutas. As pessoas esquecem que nós somos seres humanos e por isso nem sempre a gente age conforme a razão. A emoção está lá também. Aqui você tem o link com todas as matérias da Demonitor, as matérias que eu abordei aqui, para você acompanhar também. Se você gostou desse material, compartilhe, se inscreva no canal, envie para os seus amigos e faça seus comentários no YouTube, no Instagram, nas mídias sociais. Me ajude a entender o que você está vendo do mercado, como você viu a Black. Faça seu comentário, seu ponto de vista e me mandem matérias. Ajuda pra caramba a gente produzir aqui o material. Meu muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser.